Então, vamos lá? Bom, me apresentar, meu nome é Guilherme, eu sou de Viamão, do lado da capital do Rio Grande do Sul, do ladinho de Porto Alegre. Hoje eu tenho 21 anos, eu fiz a UVP na turma 30, se eu não me engano. Fiz a UVP no ano passado. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, por questões de não ficar sozinho em casa enquanto eu era criança, e por questões de que meu pai é dono do próprio negócio. Meu pai, ele vende banana na feira, ele é dono da banca da feira, e por me disciplinar também, ele me levava pra feira, me ensinava. Acho que muito pra me ensinar o valor do dinheiro, o esforço que era feito pra poder conseguir ganhar um pouquinho de dinheiro. E essas coisas que meu pai me ensinou, eu tive muito privilégio pelo pai que eu tenho. Ele me ensinou muito bem sobre valores, sobre disciplina, sobre família e principalmente em relação financeira, de questão de sempre guardar um pouquinho, ter uma reserva, guardar dinheiro na poupança. Na época a gente usava muito a poupança. A gente era completamente leigo em relação a mercado financeiro e coisa e tal. Até que teve um amigo do meu pai que ele vendia pão em uma das feiras e começou a falar sobre mercado financeiro, sobre Tesouro Selic, Tesouro Direto, sobre ações e, sabe, essa ideia de que meu dinheiro podia gerar mais dinheiro, ela me encantou. Eu tava ali atendendo o cliente, vendendo banana enquanto eles conversavam, mas na hora eu escutava as conversas e aquilo me chamava muita atenção, tipo, cara, eu compro um pedacinho de uma empresa e aquela empresa me paga um pedaço do lucro bilionário dela. Por que eu não iria querer isso? Eu achei incrível, achei espetacular. E foi aí que eu comecei a estudar. Quando eu tive o primeiro contato com relação ao mercado financeiro, eu acho que eu tinha uns 14 anos, se eu não me engano. Eu já tenho uns 14, 15 anos. E comecei devagar, não sabia muito bem para onde ir. Tinha as sopas de letrinha que vocês tanto sabem, CDB, LCI, LCA, coisa arada. Não sabia direito como é que funcionava e até que eu comecei a entender realmente os juros compostos. Até, ironicamente, pouco depois chegou as aulas de matemática, que era justamente sobre os juros compostos. E comecei a entender um pouquinho desse mundo. Eu fiz... Antes de fazer a UVP, eu tinha feito outro curso. Não sei se é legal comentar, mas eu já tinha feito um outro curso de um outro influenciador. Que, nada contra ele é muito legal, eu gosto muito dele. Mas eu tinha feito o curso dele, e mesmo fazendo o curso dele, eu resolvi fazer... Alguns anos depois daquele curso, eu resolvi fazer a UVP também. Bom, sobre a UVP. A única verdade possível, não é mesmo? Bom, em relação a já aquilo tudo que eu tinha estudado, a UVP botou um mapa na minha frente. Me colocou no caminho certo para começar a entender e conectar todas as ideias que elas estavam meio loucuradas, sem muita conexão. Aí eu começava a juntar uma coisinha daqui, uma coisinha dali, e isso tudo se encaixava dentro da UVP. Foi, para minha situação financeira na época, foi um investimento bem alto, mas para mim fazia sentido, justamente que eu sentia a sinceridade no que o Raul dizia, tanto que ele dizia, cara, se tu recebe tanto, ou tu mora com os pais, que era o meu caso, moro com meus pais, até hoje ainda, faz sentido pra ti, se não, não faz. Porque o investimento era alto, o investimento realmente era alto. E eu pensei comigo naquele momento. Era um momento que não tinha plataforma com BTG ainda, não tinha... Muitas coisas que tem hoje, praticamente era o orçamento doméstico e a comunidade, na época. Cara, pra mim na minha cabeça, deu um estalo assim, pá, faz muito sentido, eu quero fazer. Então, vou juntar dinheiro pra fazer. Da mesma forma que eu juntava dinheiro pra investir, eu comecei a juntar dinheiro pra poder fazer a UVP. E fui lá e fiz. Não me arrependo, nem por um segundo. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque me deu uma outra visão, não só em relação a dinheiro, mas em relação ao mundo, em como o mundo funciona. Porque eu já tava, sendo nada modesto, eu já tava meio preparado em relações a dinheiro financeiro, porque eu tive o privilégio de ter um pai que entendia de dinheiro e conseguia me ensinar. Mas o que ele entendia era o básico de uma administração financeira. Tu vai lá, tem um fluxo que tu gasta ali todo mês, e desse fluxo tu tem que fazer sobrar alguma coisa para te guardar. Tem que ter uma reserva. Esse era o princípio básico. Gastar e guardar alguma coisa. Gasta alguma coisa e guarda alguma coisa. E trabalhar muito, labuta, para poder fazer grana. Essa era a ideia que eu tinha construído na minha cabeça. Que meu pai tinha me ajudado a construir na minha cabeça, na verdade. Vamos ser francos. E na UVP foi uma relação diferente, porque eu não cheguei já entendendo a sopa de letrinhas. Essa parte eu já tinha entendido. O que era uma LCI, o que era um CDB, o que era uma ação.
essa parte eu já tinha entendido. Agora, quando eu entrei na UVP, eles começaram a me... Parecia que o Raul, nas aulas, ele conversava diretamente comigo. Ele não estava falando simplesmente para um curso. Ele estava falando, cara, tu precisa entender o que é prioridade para ti. Tu precisa saber por que é que tu tá investindo. Precisa não só pensar, na renda que tu vai ter lá na frente, mas qual é a vida que tu quer viver, qual é o lugar que tu quer chegar. E isso tudo na minha cabeça, eu com 19 anos, eu tava muito perdido. Eu acabei de terminar o ensino médio, não fazia a menor ideia de qual faculdade queria fazer, nem se eu devia fazer faculdade, que tava na moda de falar pra não fazer faculdade. E aí eu tinha ali na minha cara, na minha tela, um método para simplesmente organizar tudo, botar tudo no papel, pensar em todas as questões que eu tinha que pensar para entrar numa vida adulta, que eu acho que eu ainda não entrei, mas tô me preparando da melhor forma possível para ela, e se eu tô me preparando da melhor forma possível para ela é graças ao VP, porque me botaram as lentes para enxergar aquilo que eu precisava pensar. Bom, mudou completamente a minha visão. Tive que botar planos no papel, rasgar muito papel e botar planos no papel de novo, porque enquanto tu tá uns 19, 20 anos, acho que todo mundo que passou por essa fase, tu não sabe direito aonde tu quer chegar, mal consegue enxergar o próximo passo, mas mesmo com as ideias nebulosas a gente começa a encaixar uma coisinha na outra. Então tá, sobre o curso. O curso ele me deu sobre a parte de investimento. Aqui tudo eu tô falando do primeiro módulo ainda, tudo que eu falei até agora é só sobre o primeiro módulo. Sobre o curso em si, me apresentou uma visão diferente de como são os investimentos. De, tipo, eu entendi a característica de um CDB que tem imposto de renda que ele vai diminuindo a cada 360 dias, coisa arada, tem a tabela lá. E entendia que a LCI era isenta de imposto de renda, por isso ela tinha um rendimento menor, mas daí ele começou a me ensinar as estratégias de alocação para cada tipo de produto. E aí, tipo, pá! Aí o bicho pegou. Tanto que a gente tem muitas ferramentas ali que facilitam essa tomada de decisão. Que nem, por exemplo, tem a calculadora de renda fixa que bota ali, eu posso comparar um CDB com uma LCI, botar as rentabilidades e vai me dizer exatamente qual que é melhor, dependendo do prazo. E aí, cara, só essa ferramenta é espetacular. E vocês disponibilizam isso de graça, cara. Isso é incrível. Incrível. Uma ferramenta muito boa. A calculadora de juros compostos para depois planejar a minha aposentadoria, planejar a minha liberdade financeira, no caso, que eu pretendo atingir até os meus 30 anos, se Deus quiser. Se Deus quiser, não, eu vou fazer isso acontecer. E, cara, a visão sobre os investimentos e também a profundidade sobre os investimentos, que nem eu tomei um choque quando foi falar, uma LCI ela é emitida por seguradora, uma CDB é emitida por banco. Eu tomei tipo, é por isso que é diferente. Era muito louco. Os métodos de análise, a filosofia de investimento da UVP que me foi ensinada ali, ela fazia muito sentido, porque não tô mais buscando, meu Deus, a nova onda do mercado, era o que eu tinha aprendido nos tempos que eu tava estudando sozinho ali. Não, eu tô procurando um investimento que ele vai me render bons frutos, talvez pelo resto da minha vida. Realmente, eu aprendi a visão de ser sócio de uma empresa. Eu tava ali no computador brincando de comprar ações. Não, depois da UVP eu comecei a entender o que é ser sócio de uma empresa. Que é acompanhar os resultados dela, que é ficar vendo se os fundamentos se mantêm sólidos. Que é entender como analisar uma empresa, entender como eu quero fazer parte daquilo que está sendo construído. Isso na minha cabeça fez muito sentido. Tanto na parte a parte técnica mesmo, a filosofia de investimento, de fazer da forma que a UVP estava me ensinando, quanto a parte de planejamento da minha vida. Não é só um investimento, é uma filosofia de vida mesmo. Entendimento, tanto tem a aula da família, que a aula da família é espetacular, mudou a minha visão sobre uma família mesmo, que eu nunca tinha parado para pensar. Isso é espetacular. Eu acho que eu posso dizer com segurança que, graças a vocês, pessoal da UVP, eu mudei o rumo do meu navio. A UVP, ela não te dá o caminho, ela te ensina a tu achar o caminho que tu quer seguir, achar o próprio caminho, e te dá as ferramentas para te construir o teu navio para percorrer esse caminho com segurança e velocidade. A velocidade certa, nem muito rápido, nem muito devagar. Eles te dão as ferramentas certas para te fazer as coisas certas. E isso é incrível.
pensar em toda essa operação, em como que isso tudo é tocado, é sensacional. Foi assim que eu passei, eu era um garoto, um menino, meio bobalhão, sem nenhuma perspectiva de onde eu queria chegar, nenhuma perspectiva de carreira. Antes da UVP, eu era só um garoto que não fazia ideia de qual faculdade eu queria seguir, não fazia ideia de que se eu queria uma carreira ou abrir um negócio. Eu, na minha cabeça, com 18 anos, eu imaginava que eu ia sair da escola, abrir um negócio e com 20 eu ia estar rico. Não tive coragem de abrir um negócio. Também não tive coragem de ficar rico. Então, eu ainda moro com meus pais, por questões de que a gente se ajuda muito, eu ajudo muito eles, eles me ajudam muito. Então a gente tem essa troca mútua. Mas, com o conhecimento que eu adquiri na UVP, que eu aprendi ao longo desses anos, além de estratégias, eu passei a estudar, me aprofundar um pouco mais em outras questões e hoje eu sou certificado pela Ambima como especialista de investimento. Eu passei esse ano na prova da CEA, no mês passado, em outubro, e agora eu sou um profissional certificado. Graças à bagagem que eu tinha na UVP, já sobre planejamento, sobre sistema de investimento, sobre como os investimentos funcionam, eu só tive que me aprofundar um pouco mais em alguns produtos que a gente geralmente não utiliza lá. Como, por exemplo, derivativos, fundos de investimento, que geralmente não são produtos tão bons, mas para alguns objetivos, para certos clientes em específico, pode ser que faça sentido. Mas para o público em geral, geralmente não é o mais adequado, vamos por assim dizer. Então, o que tu precisa se tu tá iniciando no investimento? O que tu precisa saber tá lá, tá dentro da UVP. Isso é um ecossistema completo, completo, não te falta nada, tem tudo ali, tudo. Tu vai pagar e vai ter tudo na tua mão, é só tu pegar e fazer, que não tem erro, tem garantia e não tem como dar errado. Não sei se alguém já deu errado depois disso, mas não tem como. Você seguir o que tá ali simplesmente dá certo. Bom, eu trouxe as cartas da UVP também. Tem para abrir quando eu tiver 500 mil e uma para quando eu tiver 1 milhão. Ainda não abri. Mas a diferença entre a minha carteira de investimento que eu tinha antes da UVP e a carteira de investimento que eu tenho hoje, bom, elas passou da água pro vinho. Ela não era ruim, ela era parcialmente boa, mas daí ela se tornou espetacular. Aplicando o que eu aprendi na UVP, minha carteira de investimento ela é espetacular. Eu digo isso com segurança, porque ela dá resultado. Ela dá resultado e eu fico muito feliz com isso, porque fui eu que fiz. Me ensinaram e eu fui lá e botei em prática. E funciona. Eu posso dizer com segurança que funciona. Então, enquanto eu fazia o curso, eu observava a minha carteira que eu já tinha e começava a entender por que algumas coisas eu tinha feito lá, porque outras coisas eu tinha feito diferente. E comecei a entender outros ativos, e comecei a analisar mais profundamente as empresas. E junto com os relatórios que eles entregam, cara, me ajudou a tomar as melhores decisões possíveis. E é graças a essas melhores decisões possíveis que hoje a minha rentabilidade é bem alta. Por assim dizer. Do ano que eu entrei para o UVP, entrei no ano passado, do ano para cá, o mercado não andou tanto, mas a minha rentabilidade em referente aos outros anos, já faz acho que mais ou menos uns 5 anos que eu invisto, ela disparou em relação aos outros anos. Eu tive inclusive nos outros anos que eu fiquei negativo, até em momentos que não era eu que administrava o meu patrimônio, era o meu pai. Eu tinha uma conta que era dependente dele e era ele que investia para mim. Até que eu tomei as rédeas e comecei a estudar, comecei a ajustar algumas coisas e depois pra frente fiz a UVP. Aí eu, essas coisas aqui tem que mudar. Fui lá, mudei, botei em prática o que eu aprendi e hoje eu tenho uma carteira que eu me sinto seguro, eu deito a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que eu fiz as melhores decisões possíveis e não preciso ficar todo santo dia olhando cotação, porque não vai mudar nada na minha vida. Porque eu aprendi o que é ser sócio de uma empresa, eu aprendi o que é emprestar dinheiro para um banco, eu aprendi o que é comprar um ETF na Bolsa de Valores americana, eu aprendi o que cada coisa na minha carteira tá fazendo. Eu sei exatamente o porquê cada ativo tá ali. E sei também exatamente porquê cada ativo tomou a proporção que ele tomou. E isso me dá segurança, porque apesar de eu não estar no controle, eu sei que
o que tá ali tá sendo feito da melhor forma possível. E melhor que isso, só aportar 100 mil reais por mês. Talvez um dia. Então, 100 mil acho que é demais. Nem sei se eu preciso de tanto dinheiro assim. Eu não sei nem o que eu faria ganhando 100 mil por mês. Bom, enfim. Quero agradecer a vocês da UVP de novo. Tô aqui com a meias vermelhas. Vocês são uma empresa incrível. Eu admiro muito o trabalho, a transformação que vocês estão entregando para esse país. E eu espero que esse depoimento entregue valor para vocês. Qualquer forma que eu possa ajudar vocês, além das indicações que eu tento fazer, apesar de não ter tanta influência assim, eu espero que com isso eu possa ajudar um pouco a vocês na missão de vocês. Eu abraço ela para mim também. Eu gostaria que as pessoas aqui tenham mais qualidade de vida, possam viver num país melhor. Eu agradeço muito vocês por estarem fazendo o trabalho que vocês estão fazendo. Eu quero agradecer a ti também que me assistiu. E se tu tiver a oportunidade de fazer o VP e quer entrar num ecossistema em que tá todo mundo engajado em melhorar, não só a tua própria vida, como de todas as pessoas ao teu redor, eu acho que a comunidade da UVP é o lugar certo. Que estar ali com aquelas pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas pessoas que estão ali, que já viveram cada história, que já tem cada conselho pra dar. Eu já usei e abusei da comunidade, o pessoal lá é muito gente boa. Todo mundo sempre com muito bom humor, sempre dando risada e sempre contando uma boa história. É muito bom, eu gosto muito da comunidade. E estar nesse ambiente, estar nesse ecossistema faz com que eu me contagie com essas pessoas que têm muito sucesso e eu vou, consequentemente, tô correndo atrás do meu. E eu já me sinto uma pessoa com muito sucesso. Mesmo de não ter o que define como sucesso, muitas posses, muitas viagens e tudo mais, mas eu aprendi muito e tô feliz com a visão de mundo que eu construí junto da UVP, que me foi ensinada, e eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era um ano atrás, de antes de ter entrado no curso, de antes de ter entrado para essa comunidade, de antes de ter começado a fazer parte dessa história e dessa missão. Obrigado, até logo. Valeu, foi um imenso prazer.